Olá pessoal, estamos de volta aqui e eu gostaria de hoje estar fazendo uma pergunta para vocês. Seria possível a gente explicar Deus? Você conseguiria explicar a pessoa de Deus? Com certeza a sua resposta vai ser não, né? Porque é impossível uma criatura explicar Deus. Mas você sabia que é possível a gente definir a doutrina que fala sobre Deus? Sobre a Trindade, de uma maneira clara, de uma maneira bem assim, transparente, de maneira que a gente consiga compreender melhor a pessoa de Deus? Não na sua plenitude, porque é impossível, né? Mas dá pra gente compreender um pouquinho sobre Deus. E eu quero convidar você a estar acompanhando comigo em alguns slides que eu vou apresentar e depois, ao final, você dá a sua opinião, tá bom? Então vem comigo, vamos nessa caminhada. Então, meus queridos, aqui nós temos um triângulo equilátero e através dele nós vamos procurar compreender melhor essa definição que nós encontramos na Bíblia a respeito de Deus. E nós vamos começar com esse triângulo equilátero porque ele tem três lados iguais e unidos esses lados eles formam três ângulos também iguais, de mesmo valor e que vai nos ajudar nessa compreensão. Então nós temos aqui na parte superior a letra A, na parte direita inferior a letra B, na parte esquerda inferior nós temos a letra C. E esse triângulo, ele vai representar muito bem, ainda que ele também tenha suas dificuldades, né? Ele apresenta suas dificuldades, como podemos ver, o ângulo A não é um triângulo, o ângulo B também não é um triângulo, assim como o ângulo C não é um triângulo, mas os três unidos formam esse triângulo. Então essa é a nossa dificuldade, como sempre, né? Quando a gente quer definir a doutrina sobre a Trindade divina. Mas, excetuando essa dificuldade, nós conseguimos sim compreender, ter uma melhor compreensão sobre a pessoa de Deus. Então vamos passar para o próximo slide e continuar então a nossa consideração. Aqui, nesse segundo slide, meus queridos, nós temos então novamente o triângulo, né? Agora acrescentando a palavra triângulo no meio, né, mantendo ali, e os dizeres não é de cada lado e embaixo na base. E somado a eles temos setas, né? Na base uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, apontando para ambos os lados, e as setas laterais apontando para cima e para baixo, indicando o quê? Que o ângulo A não é o ângulo B, que também não é o ângulo C, que não é o ângulo A, e vice-versa. De fato, o ângulo A é diferente em posição em relação ao ângulo B, que também é diferente em posição em relação ao ângulo A. As suas medidas são iguais, seus valores, porém, cada ângulo é um ângulo, né? E por isso o ângulo A não é o ângulo B, né? O ângulo A não é o ângulo C, o ângulo C não é o ângulo B, né? E isso nos ajuda a compreender mais para frente, tá bom? Então, temos um triângulo equilátero, cujos ângulos sendo iguais, nos mostram que cada ângulo é independente um do outro, né? Mesmo que tenham as mesmas medidas, que estão unidos ali. Então vamos agora para o terceiro slide. Agora nós temos um pouco mais de informação aqui, né? Nós temos ainda as letras A, B e C, os dizeres não é de cada lado e é embaixo, né? Mas no meio nós temos a palavra Deus. Então veja só que interessante, né? Já nos mostrando aí que é possível a gente ter essa definição sobre Deus a partir dessa simples representação. Então vamos pensar aí, né? O triângulo já não é mais um triângulo, agora vamos pensar como sendo Deus, ok? E esses dizeres aí na lateral e embaixo na base também vão ser mantidos para poder nos auxiliar nessa compreensão já no próximo slide, tá bom? Então vamos lá, o quarto slide. Agora nós temos o acréscimo da palavra Pai em cima, o acréscimo da palavra Espírito Santo na letra B, né? E o acréscimo da palavra Filho na letra C. E além disso, na parte interna do triângulo, de cima para baixo, do ângulo A, né, partindo do ângulo A ali para baixo, uma seta dizendo é Deus, né, com o verbo é, e uma setinha apontando para a palavra Deus. Igualmente, no ângulo B, o verbo é, ser, ali, e uma seta indicando
a posição ali, né, apontando para Deus, e a letra C é a mesma coisa. Então veja só, olha o que a gente tem aqui. Um triângulo que nos ajuda a compreender a pessoa de Deus. Existe um só Deus, um só, não dois, nem três, apenas um Deus. Mas esse Deus, ele é mostrado na Bíblia por meio de três pessoas, que não são manifestações, são pessoas. O Pai é uma pessoa e essa pessoa é Deus. Ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é outra pessoa. E esse Espírito Santo não é o Pai, mas esse Espírito Santo é Deus. A mesma coisa, esse Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, mas o Filho é Deus. Então veja só, o Filho não é o Pai não é o Filho, cada um é uma pessoa distinta. E estas pessoas têm essa característica, né, de ser Deus. Há um só ser Deus e três pessoas nessa divindade que a Bíblia manifesta, três indivíduos que coexistem eternamente, da mesma essência, né, e assim eles são manifestados, eles são revelados na Bíblia. Contrariando o que muitas pessoas têm ensinado ao longo dos séculos, né, ao longo dos milênios, a respeito da pessoa de Deus, onde uns dizem que o Pai é que é Deus, o Filho é um Deus menor e o Espírito Santo é apenas uma manifestação, uma influência. Na verdade, não é assim. Não pode haver dois deuses, o Pai e o Filho sendo um Deus menor, porque aí seria uma contradição bíblica. Não pode ser o Filho a pessoa de Deus real e o Pai uma manifestação juntamente com o Espírito Santo, né? Uma manifestação do Filho. Então, pessoal, vocês viram como foi fácil a gente ver toda aquela parte visual ali do triângulo, né? E a gente compreender melhor a doutrina de Deus, como que ela é disposta nas Escrituras. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, são três pessoas, não são três influências, três manifestações, são pessoas mesmo, só que existe um só Deus. O Pai não é Deus independente do Filho e do Espírito Santo, não. Eles coexistem, eles são um. Essa aqui é a definição que a gente encontra nas Escrituras. Por mais difícil, por mais incompreensível que seja para a nossa mente, é essa a verdade bíblica, né? Existe um só Deus, três pessoas, e essas três pessoas, elas não são três deuses, são um Deus só. Se você tiver entendido isso, eu vou ter concluído minha apresentação. E quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu gostei, né, seu joinha aqui, a divulgar para os seus colegas, tá bom? E eu quero agradecer a todos que estão com a gente aí já há algum tempo, né, curtindo, especialmente ali pelo Facebook. Obrigado, continue com a gente, Deus abençoe sua vida e até a próxima.